Eu estava refletindo essa semana sobre o que as pessoas falam em suas conversas em tempos normais, em tempos em que nós não somos assolados por catástrofes como as que estamos enfrentando. Essas conversas revelam os seus gostos, as suas prioridades, revelam, consequentemente, as suas paixões, pois, como bem disse o nosso Salvador, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a boca fala daquilo que está cheio o coração. As nossas palavras e os nossos interesses, então, revelam as nossas paixões, as nossas prioridades. Então, eu tive a curiosidade de pesquisar no Google Trends sobre quais foram os temas mais buscados no ano de 2019. E daí existem várias listas que eles colocam ali, desde as músicas mais buscadas, os nomes, as prioridades, também os como e os porquês. E daí eu separei apenas duas listas. A primeira, a de notícias mais pesquisadas aqui no Brasil, no ano de 2019, e o top 10 foram o seguinte: em primeiro lugar, Copa América; segundo, tabela do Brasileirão; terceiro, Gugu Liberato; quarto, vagas de emprego; quinto, Gabriel Diniz; sexto, Thanos; sétimo, Flamengo e Vasco da Gama; oitavo, Ricardo Boechat; nono, Copa do Mundo do Futebol Feminino; e décimo, Caio Junqueira. Alguns desses eu não conheço, mas quando nós vamos para a segunda lista que eu coloquei aqui, a lista de como, em primeiro lugar estava como fazer a sua inscrição no Enem 2019, em segundo, como fazer ovo de Páscoa caseiro; terceiro, como fazer que as pessoas gostem de mim. Essa é difícil, hein? Quarto, como fazer ovo de colher; quinto, como fazer figurinha de WhatsApp; sexto, como fazer uma redação no Enem; sétimo, como fazer meu quiz no Instagram; oitavo, como fazer geladinho gourmet; nono, como fazer convite virtual grátis para o WhatsApp; e décimo lugar, como fazer chocolate quente. Dentre essas pesquisas, ou seja, que revelam a prioridade, aquilo que as pessoas mais buscam no Brasil e, consequentemente, assuntos que elas falam, nós encontramos um ou outro item de real importância e seriedade. Algumas coisas são até banais ou frívolas, mas dentre essas perguntas, nós não encontramos a pergunta mais importante que cada ser humano, dentre os 7 bilhões, deveria se fazer. E nós encontramos essa pergunta feita no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, a partir do verso 25. Nós iremos compartilhar a palavra de Deus sobre assuntos eternos. Lucas 10, versículo 25 em diante. Diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo.
Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Vamos orar uma vez mais. Peça para Deus falar ao seu coração, no tom da sua voz, através das Escrituras, daquilo que nós precisamos entender acerca dos assuntos eternos. Pai, nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Manifestamos, Senhor, toda a nossa gratidão por Cristo Jesus, pelos louvores entoados, e neste momento em que nos debruçamos sobre a tua palavra, nós suplicamos, Senhor, dar-nos discernimento da tua voz, que possamos ouvi-la com clareza e aplicarmos aos nossos corações e vidas. Nós te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, como nós já falamos, de todas as perguntas que um ser humano ele pode fazer, aqui nós encontramos a mais importante em toda a história da humanidade: o que o homem pode fazer para herdar a vida eterna. A sua importância está enraizada na própria alma, na essência do ser humano. Para que nós possamos nos contextualizar um pouquinho do que estava acontecendo, vocês lembram muito bem que o evangelista Lucas, ele trata ou escreve o seu evangelho dividindo em temas específicos, e em todo o capítulo 10 ele está falando sobre salvação. No início do capítulo ele fala sobre a missão dos 70, como o Senhor separa 70 discípulos e os comissiona, enviando-os para anunciarem a proximidade do evangelho. Eles eram arautos, à semelhança de João Batista, passando por aldeias e cidades que Jesus não havia passado ainda. Jesus então menciona algumas cidades impenitentes, duras de coração, que o rejeitaram a mensagem de salvação. Ele relata o regresso dos 70, de como entusiasmados eles compartilham tudo aquilo que o Senhor havia realizado, enquanto eles declaravam a proximidade do reino. E Jesus ora pelos humildes, por aqueles os quais Deus alcançou e abriu o entendimento. É nesse contexto que provavelmente existia algum grupo ou uma pequena multidão no entorno do Senhor, e dentre estes um mestre da lei, alguém dotado de saber. E o texto nos deixa muito claro que este intérprete da lei, ele se levanta com o intuito de colocar Jesus à prova. Essa pergunta não é feita com a motivação mais pura de uma dúvida real, mas é feita a partir de um coração vaidoso e arrogante que quer ridicularizar o mestre. Mesmo Jesus estando nos últimos meses do seu ministério, já tendo operado muitos sinais e prodígios que confirmavam que ele era o Messias, que ele era o Salvador prometido, estes homens ainda permaneciam endurecidos em seu orgulho, em sua arrogância, em toda a sua vaidade. E é dentro desse cenário que Jesus então traz verdades maravilhosas, gloriosas, acerca da vida eterna, a partir da primeira pergunta feita por este mestre da lei.
Nós encontramos neste diálogo uma das mais famosas parábolas contadas por Jesus e tantas vezes mal utilizada, mas nós queremos aprender do Senhor e ouvirmos a resposta a partir das Escrituras Sagradas, o que o homem pode fazer para herdar a vida eterna, aprendendo sobre assuntos eternos. E uma primeira verdade nos salta aos olhos no primeiro verso, no verso 25, é de que a eternidade está enraizada na alma humana. O desejo por eternidade está enraizado na alma humana. Voltando ao verso, quando diz que este intérprete da lei se levanta e com essa motivação incorreta e impura, ele pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Nós encontramos nos evangelhos essa pergunta sendo feita em dois momentos, aqui e por um jovem rico, que também não tinha a motivação de aprender primariamente, também fora motivado pelo seu orgulho. Mas essas perguntas feitas por estes dois homens que eram judeus, nos mostram claramente um pressuposto que aquele povo tinha: eles acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam que a existência humana não se restringia ao aqui e ao agora, a esta vida na configuração que nós temos. Certamente eles conheciam as promessas do Senhor, feitas lá no Antigo Testamento. Aquilo que Deus havia prometido, um reino glorioso, onde a paz, a prosperidade iria perdurar por toda a eternidade, como compartilhamos no domingo passado. E é com essa pergunta em seus corações que eles se aproximam do Senhor. E neste caso, um mestre da lei, trazendo esta pergunta, ele não recebe uma resposta de imediato do Senhor, mas uma contrapergunta. Jesus aponta para a lei e o questiona: o que diz a lei? Como um mestre da lei, ele sabia muito bem, e ele então prontamente responde no versículo de número 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nós encontramos uma junção de Deuteronômio, capítulo de número 6, onde nós temos ali o resumo da lei, aquilo que o homem deveria guardar. Lembrem-se que os 4 primeiros dos 10 mandamentos, eles falavam da relação do homem com Deus, e poderiam ser resumidos num amor a Deus, em 4 ocasiões, de todo o coração, toda a alma, todas as forças, todo o entendimento. E os últimos 6 mandamentos falavam então da relação do homem com o seu próximo. E é por isso que ele cita, extraindo ali do livro de Números: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele era conhecedor daquilo que o Senhor dissera. Quando ele responde isso, o Senhor diz: respondeste corretamente, faze isso e viverás. De fato, um homem que conseguisse, na completude da sua vida, amar a Deus acima de todas as coisas e colocar os interesses do próximo sempre, pelo menos na mesma medida dos seus próprios interesses, já teria consequentemente uma relação genuína com Deus. A grande questão é: qual homem conseguiria em toda a sua existência ininterruptamente guardar toda a lei, todos os mandamentos, amando a Deus de modo incondicional? Parece-nos estranho essa pergunta feita por ele, mas quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos um pouco da presunção presente no coração daquela geração de judeus. Eles foram privilegiados, escolhidos pelo Senhor
através de Abraão, o primeiro patriarca, e todos nós conhecemos a história, como Deus os transformou numa grande nação, como Deus deu uma terra, como Deus os fez prosperar, como Deus os trouxe de volta de alguns cativeiros, salvando-os das mãos de povos ímpios. Mas infelizmente o pecado faz com que o ser humano tenha memória curta. Rapidamente eles se esqueciam, rapidamente eles não se lembravam, não conseguiam ver que todas essas bênçãos pactuais eram fruto da graça e da misericórdia, e eles se inchavam, se inflavam de vaidade, de orgulho. Eles diziam ser filhos do grande patriarca Abraão, como está ali em João capítulo 8, quando eles dizem: nós não somos bastardos, nós não temos outro pai que não seja o nosso pai Abraão, somos filhos de Deus. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 9, próprio Paulo descreve o privilégio que eles eram administradores da aliança, eles tinham o privilégio de guardar o serviço no templo, a eles pertenciam a adoração, ou seja, de fato era um povo privilegiado. Só que este privilégio, como nós já falamos, os envaideceu, e eles acreditavam piamente que o simples fato de serem descendentes de Abraão, de serem judeus, de fazerem parte daquele povo que Deus primariamente havia firmado uma aliança, já os concedia passaporte direto na primeira classe para os céus. Eles acreditavam que eram cidadãos dos céus de modo incondicional, por terem sangue azul, por serem judeus. Então esta crença estava fundamentada no orgulho e na vaidade, mas lá no fundo, essa religiosidade, ela era vazia, ela era exterior, ela estava ligada a uma descendência e não a um relacionamento correto com Deus. Eles sabiam que precisavam de salvação, que eram descendentes de Adão, que Deus havia prometido uma vida eterna. Eles aguardavam isso, mas eles compreenderam de modo equivocado como alcançar esta vida eterna, como desfrutar dessa existência eterna. É por isso que Jesus, em diversos momentos no seu ministério, confronta a hipocrisia desses homens religiosos, como ele fez lá no capítulo 23 de Mateus, ao declarar no verso 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas no interior estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Lá no fundo, a consciência os acusava. Então alguns comentaristas concordam que a pergunta deste mestre da lei e daquele jovem rico, ainda em seus corações vaidosos e arrogantes, trazia sim uma certa insegurança acerca do seu destino eterno, porque a eternidade, muito diferente da perspectiva materialista dos nossos dias, ou naturalista, que acreditam apenas naquilo que vem, e equivocadamente acreditam que a existência se resume ao que temos aqui agora. É antibíblica e vai contrária à natureza do próprio homem, pois como bem disse Salomão, lá em Eclesiastes no capítulo 3, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ele cria o homem alma vivente, como vimos hoje pela manhã, e esta alma, ela não morre. Ainda quando o homem passa pela morte física, a sua alma não perderá consciência de existência, muito menos a sua existência. E nós precisamos, irmãos, ao olharmos para esse texto, nos lembrarmos que este é o assunto mais importante do qual Cristo tratou. Em vários momentos, quando ele falava sobre o estabelecimento do reino e convidava homens para serem os seus discípulos, ele sempre falava da eternidade, ele sempre falava dos céus e também do inferno. E é importante lembrarmos que Jesus falou mais sobre o inferno do que do próprio céu.
sem nenhum constrangimento. E acerca disso, o Dr. John MacArthur, ele declara o seguinte, numa importante análise: falar sobre a vida eterna, e especialmente sobre o inferno, é considerado rude, e alguns que professam ser evangélicos questionam ou até negam a existência do inferno. Contudo, nós precisamos trazer de volta a urgência dessa mensagem. Essa pergunta, que é a mais importante, ela é desprezada não apenas nas buscas do Google, mas no diálogo dos homens em seu cotidiano. Nós encontramos pouco neste mundo tomado pelo secularismo acerca da eternidade, mas ela é real. E uma das poucas boas exceções é um documentário da National Geographic, por título A História de Deus, apresentado pelo famoso ator norte-americano Morgan Freeman. Em seu primeiro episódio, ele fala sobre a morte, e como em todas as culturas, nós encontramos a busca do ser humano sobre a eternidade. E em certo momento deste episódio, ele tem um diálogo com o Dr. Sam Parnian, que é professor assistente da Universidade Estadual de Nova York. E ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos, Reino Unido e Áustria, em 15 hospitais, com 2.060 pacientes. Destes pacientes, todos eles passaram pela experiência de quase morte, onde todos foram diagnosticados como mortos pela equipe médica, mas muitos, sem qualquer explicação, voltaram a viver. E destes que foram identificados como mortos e voltaram à vida, 46% relataram experiências de memória neste intervalo, de verem uma grande luz, outros de verem o próprio Cristo, outros de verem o seu próprio corpo e os médicos tentando reanimar o seu corpo, enquanto estavam observando, e relataram no retorno detalhes dos eventos para a equipe médica que não teria como saber, pois ele estava morto, e é cientificamente provado que toda e qualquer atividade cerebral, ela cessa a partir do momento que o coração do ser humano para de bater. Ou seja, essas pesquisas científicas apenas atestam aquilo que a Escritura fala com clareza: Deus criou o homem para a existência eterna. O céu é real, o inferno é real, e esta preocupação deveria e deve ser a mais urgente no coração dos homens. É por isso, queridos, que quando nós olhamos para as pessoas com as quais nós convivemos, nós devemos ter a coragem e intrepidez de trazer o assunto da eternidade à tona. Muitos crentes, quando vão evangelizar, tentam pegar dificuldades e circunstâncias da vida e do cotidiano e apresentar um evangelho que irá melhorar a sua vida, que irá melhorar as circunstâncias. Mas a tônica do evangelho não é nos dar uma vida melhor. A tônica do evangelho, a mensagem central, é trazer ao pecador que está morto espiritualmente vida e vida eterna, trazer salvação da pior de todas as calamidades, que se chama inferno. Pois, como bem disse o evangelista João lá no capítulo 3, no verso 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia não crê no Filho, mas permanece rebelde, sobre ele permanece a ira de Deus. Nós precisamos olhar que a eternidade, ela está enraizada na alma do ser humano, e esta é a mensagem central. Mas quando nós olhamos para o texto, nós também encontramos, em segundo lugar, a complexidade da vida eterna. Se ela existe, como alcançá-la? Nós já vimos que este mestre da lei, o jovem rico, e muitos judeus não entenderam qual foi o caminho, ou qual era o caminho para a vida eterna.
e não para o castigo eterno. É o que se desenvolve no texto quando, já falamos, ele apresenta a lei, e no versículo 28 Jesus diz: olha, muito bem, faz essas coisas e você viverá, guarde os mandamentos, coloque no coração. E como nós já citamos, ele cita Deuteronômio 6 e Levítico 19, mas naquele momento nós temos a convicção que a sua consciência é solapada pelas Escrituras, porque a palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Jesus, quando pergunta o que a lei diz, não estava levantando a possibilidade que através da obediência de alguns seres humanos que têm um alto padrão moral, eles pudessem alcançar a salvação por sua bondade. Não, Jesus simplesmente, com toda a sua sabedoria divina, estava atacando a consciência daquele homem, de que ele não guardava estes mandamentos, e ainda que ele tivesse um padrão muito mais elevado do que outros no seu entorno. Tiago nos diz, no capítulo 2, no versículo 10, que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Preste bem atenção nisso. A eternidade, ela tem a sua complexidade, porque ela não pode ser alcançada através das boas obras, da bondade pessoal. A Bíblia não está dizendo com isso, ou Cristo não quis dizer com isso, de que todos os homens são tão perversos o quanto poderiam ser, ou que todos são igualmente perversos. Não. O que a Escritura está dizendo é que ninguém, por sua própria força e capacidade, pode alcançar o padrão de pureza moral exigido por Deus, porque Ele exige nada menos do que perfeição. E se eu tropeço em um mandamento, eu me torno culpado por todos os demais. E agora, tais condições colocam o ser humano numa condição, ou numa situação deplorável. Aquele homem deveria então abandonar a sua vaidade, a sua presunção, a sua arrogância e reconhecer que precisava de um Salvador. Ele deveria trilhar o mesmo caminho que trilhou Salomão, filho de Davi, quando declara lá em Provérbios 28, no verso 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele ponto do diálogo, ele deveria ter dito: mestre, eu não tenho guardado tudo isso. Ou como o jovem rico que disse: eu tenho observado tudo desde a minha mocidade. Olha, eu obedeço, porque é isso que o orgulho faz. O orgulho, ele cega o ser humano para erros que estão diante dos seus olhos. E quando nós, que somos orgulhosos, tentamos conversar com algum outro orgulhoso, que está dominado por este orgulho, e falamos: olha, mas você fez isso, e alguns negam avidamente: não, jamais, nunca. É isso que o orgulho faz. Ele nos cega para as nossas próprias faltas, com os homens, mas também com Deus. Aquele homem deveria ter parado e pensado: não, eu não tenho obedecido toda a lei de Deus, eu não tenho amado a Deus sobre todas as coisas, muito menos o meu próximo. E a Bíblia nos mostra então qual é o caminho. Qual é o caminho para a eternidade? A sua complexidade é que se as obras de ninguém pode salvá-lo, o que Deus proveu? Deus proveu um Salvador, o Cristo bendito que se fez carne e obedece toda a lei, sendo tentado em todas as coisas. Mas preste atenção, você que não conhece o cristianismo muito bem, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E esta obediência que nós chamamos de obediência a
ativa do Salvador ou do Redentor, Ele a exerceu no meu e no seu lugar, para que Ele então pudesse nos justificar, para que nós pudéssemos ser declarados justos diante de Deus, pela obediência de Cristo, e não a nossa. O que eu preciso fazer? Me humilhar, reconhecer a minha miséria e clamar pelo Salvador. Como bem disse o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, Jesus, porém, tendo sido oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo justificados. É Cristo. A complexidade da vida eterna só pode ser desfeita quando o homem então abre mão do seu orgulho e se humilha diante de Deus como um pecador. Como Pedro confrontou estes mestres da lei, eles conheciam tudo isso, e foram confrontados lá no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 11, quando ele diz: este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, principal, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este é um momento oportuno, onde as pessoas estão tomadas de medo e pavor pela morte, de nós gritarmos aos quatro cantos, que o materialismo não é verdade, há sim vida após a morte, após a tudo que nós vivemos e provamos aqui. E para aqueles que estão presos em sua religiosidade ou superstição, acreditando que irão herdá-la, porque são boas pessoas, não fazem o mal a ninguém, são trabalhadores, são bons pais, boas mães, são bons filhos, esta bondade não é suficiente para tornar o homem justo diante de Deus, mas Deus nos providenciou um novo e vivo caminho, e o nome dele é Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem com aqueles que veem a Jesus apenas como um bom exemplo moral, como exemplo de uma alma que evoluiu. Não, Ele é o Verbo de Deus encarnado, Ele é o Salvador dos homens, Ele é aquele que veio trazer a vida eterna a todo aquele que reconhece a sua condição e se rende ao seu senhorio. E daí, aquele homem não rende, ele continua tomado em seu orgulho, e tomado em seu orgulho, no versículo 29, ele faz mais uma pergunta. O texto nos diz, Lucas deixa claro, que ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Era um momento da rendição, mas ele não abre, e ele quer se declarar justo. Ele acha que as suas obras eram suficientes para a salvação, ele acha que ele não merecia a condenação eterna, então ele pergunta quem era o próximo a quem ele deveria amar, mesmo estando claro na lei de que eles deveriam amar os estrangeiros e ser uma bênção para as nações. Isso fica muito evidente no Salmo 67, quando todas as bênçãos derramadas pelo Senhor sobre a nação deveria gerar a adoração entre os povos, entre as nações. Os judeus se achavam melhores do que os outros povos, as outras etnias, e principalmente melhores do que os samaritanos. Era um povo que vivia em seu território, que era fruto de uma infidelidade de Israel. No período interbíblico, no intervalo entre o Antigo e Novo Testamento, eles se prostituem, eles dão as suas filhas a homens de outros povos e tomam as filhas dos outros povos, e nascem os samaritanos. Então eles eram considerados como cães pelas gerações seguintes de judeus.
eram considerados como animais, como indignos, como a pior raça existente. Era um preconceito gritante. Eles não compreendiam isso. Jesus não responde a esta pergunta, e então ele conta esta parábola, uma das mais conhecidas e que dá nome a milhares de hospitais e instituições filantrópicas ao redor do mundo. Ele conta a parábola do bom samaritano, não para responder a pergunta sobre quem era o seu próximo, mas para responder ainda a primeira pergunta: o que o homem pode fazer para ser salvo? A parábola então se coloca como uma ilustração da indignidade do ser humano, principalmente daqueles religiosos tomados pelo seu orgulho, que acreditavam que construíam justiça através das suas próprias boas obras. Jesus deixa claro então aqui, em terceiro e último lugar, o caminho para a aquisição da vida eterna. E quando ele conta a parábola, ele traz um exemplo de que um homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Observem o versículo de número 30. Certo homem que descia de Jerusalém para Jericó veio cair nas mãos de salteadores. Os comentaristas concordam que ele está falando de um judeu que saía de Jerusalém e ia para Jericó, uma cidade ou uma vila próxima a 18 milhas de Jerusalém, mas de uma estrada muito acidentada e, consequentemente, muitos ladrões ficavam ali em alguns lugares estratégicos para roubar e tirar proveito deste caminho perigoso. E então, nessa história, nós encontramos dois personagens que estavam na mais alta estirpe ou classe de crédito espiritual em Israel. Em primeiro lugar, um sacerdote. Ele era aquele responsável por oferecer sacrifícios diante de Deus pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Então, era alguém consagrado, era alguém então que supostamente adorava a Deus. Mas aquele homem religioso que acreditava ser justo, ele agora olha para um sacerdote que, quando passa pelo caminho e vê aquele homem semi-morto, Jesus diz que ele passa de largo. Ele então se desvia. As razões não ficam claras. Poderia ser pelo perigo da estrada, afinal de contas os salteadores e ladrões poderiam estar ali. Outros dizem que poderia ser pelo que o Senhor disse lá em Levítico, capítulo de número 21, que nenhum judeu, em especial um sacerdote, não poderia tocar em um defunto. Se o homem estava semi-morto, ele não tendo certeza, se ele tocasse naquele homem estando morto, ele perdia a sua pureza cerimonial. Então, para aquele sacerdote, manter a pureza cerimonial era mais importante do que amar ao próximo como a si mesmo. Depois vem um levita, que era um ajudante no templo, aqueles que estavam responsáveis diuturnamente pela adoração da nação. E ele tem o mesmo comportamento, ele tem a mesma atitude. A sua pureza cerimonial vinha em primeiro lugar. Cuidar da sua religiosidade externa estava em primazia, e não olhar para um homem em necessidade ou com perigo de vida. Mas aí aparece um improvável, aquele que era considerado pelos judeus como cães, como impuros, um samaritano. E para os judeus, se alguém estava em desvantagem e um samaritano aparecesse, então ele iria fazer de tudo para prejudicá-lo ainda mais. Não se esperava absolutamente nada de bom, mas aquele samaritano, ele se aproxima, e vendo que o homem ainda estava vivo, ele pesa-lhe as feridas, ele coloca vinho como um meio de higienizar, como algo antisséptico pelo álcool, e também coloca ali azeite como uma forma de aliviar as dores daquele homem. Não apenas isso, ele desce do seu próprio animal,
coloca o homem sobre um animal e o leva para uma hospedaria, e a parábola nos diz que aquele homem passa a noite inteira cuidando. Não era suficiente simplesmente tirá-lo da estrada, ele sacrificialmente cuida, e depois de cuidar, na manhã seguinte, ele dá ao dono da hospedaria 2 denários. Alguns discutem acerca do valor, mas estima-se que este valor de 2 denários era o suficiente para que alguém se hospedasse numa pensão ou numa hospedaria de 2 meses a 15 dias. Então foi um valor muito acima do natural, ou seja, aquele homem improvável demonstra generosidade abundante e ainda se compromete, descuida, e quando eu retornarem de viagem, se ele te der alguma despesa extra, eu irei ressarcir, eu irei pagar. Muitos tentam fazer uma análise nessa parábola, tentando colocar este bom samaritano improvável como sendo o próprio Cristo. Ele é aquele que é rejeitado pelos homens, mas então resgata o caído, pesa-lhe as feridas e paga o preço pela sua restauração. Mas fazer esta aplicação primária não é o que o contexto do texto nos diz. A parábola nos mostra que Jesus está falando de salvação, e Ele está demonstrando que até os mais consagrados, os mais religiosos, aqueles que têm uma conduta moral mais elevada, ainda estes são pecadores, e falham em guardar toda a perfeita lei de Deus. Mas também, Ele nos mostra que até os mais improváveis, como um aparente impuro e indigno samaritano, ele pode demonstrar compaixão sim, se ele for instrumentalizado pelo amor gracioso deste Deus. E daí, irmãos, nós olhamos para esta passagem e chegamos à conclusão de que aquele homem é indagado pelo Senhor: quem dos 3 foi o próximo? E ele não hesita em dizer: o que demonstrou compaixão. Jesus então diz: vai tu e faz o mesmo. Com a gentileza do nosso bendito Salvador, Ele deixa a verdade ecoando na consciência daquele homem: você precisa de mim, você precisa da graça que eu ofereço, do perdão que está disponível através do sacrifício oferecido na cruz do Calvário. Não há homem bom ao ponto de conquistar a vida eterna por seus próprios méritos. Nós concluímos então, olhando para esta passagem bíblica e pensando, numa época hoje, maio de 2020, onde o medo da morte está presente numa intensidade muito maior em todas as nações do mundo do que nas últimas décadas, nós precisamos nos levantar e dizer que Deus, Ele criou o homem para a eternidade, e que esta eternidade é conquistada por Cristo, aquele que se fez sacrifício por nós, o Filho de Deus. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outra justiça que nenhum homem possa ter conquistado por si ou por outro, que não seja a justiça de Cristo Jesus. E daí eu tive a curiosidade de buscar sobre o que os homens estavam pesquisando nesses últimos dias, e também uma informação do Google Trends. Eu busquei outras listas daquilo que foi mais pesquisado nos 7 últimos dias. E a primeira lista, aqui no Brasil, em primeiro lugar, como surgiu o coronavírus. Segundo, o que é coronavírus? Terceiro, quando será o pico do coronavírus no Brasil? 4, quando o coronavírus vai acabar? Quinto lugar,
como está o coronavírus no Brasil, mas sobre o que fazer. As 5 primeiras perguntas são: o que fazer na quarentena? Não é fácil ficar em casa, é uma pergunta até válida. Segundo lugar, o que fazer em caso de suspeita de coronavírus? Terceiro, o que fazer se estiver com coronavírus? Quarto, o que fazer se estiver com sintomas de coronavírus? Em quinto lugar, falta de ar. O que fazer? As listas, elas diferem demais da lista de 2019. E nós encontramos temas muito mais importantes, e não encontramos nenhum assunto frívolo. Mas nenhuma dessas listas apresenta a pergunta mais importante que o ser humano pode fazer: o que fazer para herdar a vida eterna? É por isso que, se você nos escuta e cultua a Deus conosco, e não provou ainda de uma experiência pessoal com Cristo, Deus está lhe chamando nesta noite para se salvar, não apenas do coronavírus, porque por mais que nós passemos por essa pandemia e vivamos mais 10, 20, 30, 40, 50 anos, um dia nós provaremos a morte física, e Cristo veio para nos salvar do castigo eterno, do inferno, do lago que arde com fogo e enxofre. E quão triste será para aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem de vida eterna e a rejeitaram. O apóstolo Paulo lhe traz uma resposta amorosa lá na carta aos Romanos, no capítulo de número 10, quando ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Preste atenção. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Para você é noite de salvação. Creia na justiça perfeita de Cristo, que alcançou este pobre pecador e perdido, e todos os demais que celebraram aqui, e que nos deu o direito à vida eterna através do seu sacrifício. Mas você, que já provou desta salvação, e que está seguro em Jesus, ainda que angustiado, e como nós ouvimos hoje pela manhã, com uma aflição de alma, Deus tem alento para o seu coração, através da proclamação. Se coloque de pé, e leve esta mensagem de eternidade para os homens, ainda que eles estejam preocupados apenas com a cura da pandemia. Seja um instrumento para estes aflitos, apresentando a cura para o pecado e para a condenação eterna, a fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz. Que nós possamos sim demonstrar o amor de Cristo, não copiando a religiosidade vazia do sacerdote ou do levita que passou de largo. Existem muitos aflitos caídos pelo caminho. Então, que nós possamos parar, pesar-lhes as feridas, gastarmos até o nosso dinheiro ajudando, dando pão para os pais que estão desesperados, não tendo alimento para a mesa dos seus filhos.
possamos oferecer abrigo, cuidado dos profissionais de saúde cristãos, mas que nós não negligenciemos, com tudo isso, a mensagem de vida eterna que Cristo Jesus colocou em nossos lábios. E eu me lembro do reverendo Zwinglio, que é pastor presbiteriano, em Natal, a igreja presbiteriana Satélite, tio do nosso irmão Felipe Lima, que é guitarrista aqui. Na segunda semana de pandemia, ele então compartilha num grupo de WhatsApp da família, Felipe compartilha conosco no nosso discipulado, uma experiência que nos mostra como nós cristãos, que temos esta mensagem de vida eterna, podemos agir nesses dias. E com a devida autorização do reverendo Zwinglio, ele escreveu para a família: ontem à noite, às 10 horas, eu estava no cemitério Morada da Paz, acompanhando um amigo que sepultara a sua esposa, que morrera com menos de 40 anos, não foi de Covid. Como consolar aquele homem? Por fim, a despeito do risco de contágio, na despedida, nos abraçamos. Ao meu lado, um outro homem jovem acompanhava em silêncio o caixão que descia a cova. Terminada a cerimônia, caminhei ao lado daquele desconhecido e ele me falou: há poucos meses sepultei a minha filha. Paramos, olhei com compaixão para aquele homem que chorava silenciosamente. Não havia outra linguagem. Em silêncio, o abracei. Não desprezo a importância da prevenção neste momento crítico, mas se eu for contagiado e vier a morrer, eu gostaria que a morte me encontrasse vivendo. Evite os abraços, mas algumas vezes eles são essenciais para a vida, proclamando aos aflitos a mensagem de vida eterna que nos foi dada por nosso Cristo. Pois como ele bem disse em João 17:3, e a vida eterna é esta: conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sejamos igreja para a glória de Deus. Se junte aos demais e levemos aos aflitos a mensagem de vida eterna, o assunto mais urgente nesse momento crítico o qual vivemos. Como o Conselho de Missões e Ação Social da nossa igreja tem feito com louvor, com a junta diaconal e todas as outras forças de integração, levando esperança, a mensagem de vida eterna. Faça isso com a sua igreja. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, porque ao olharmos para a tua palavra, no momento onde o nosso foco quer às vezes fugir para algo que não é o mais importante, o desespero quer nos tomar, fundamentado nas circunstâncias da doença que se alastra, da fome que cresce, das probabilidades que não são boas, mas nós olhamos para a tua palavra e somos confortados por sabermos que já temos a maior riqueza, temos vida eterna em Cristo Jesus. Aqueles que não provaram ainda, Senhor, que te confessem nesta hora, reconhecendo o seu pecado e declarando: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz e que o seu sacrifício foi o preço para o meu perdão, e ao fazerem esta confissão, recebam salvação, recebam a alegria da vida eterna, recebam comunhão contigo novamente, Senhor. Para nós, igreja do Senhor, que já provamos isso há muitos anos atrás ou há pouco tempo, que possamos tomar esta mensagem e ao acabar este culto, nós possamos buscar aqueles mais aflitos e apresentarmos a mensagem de vida eterna. Nós não desejamos que ninguém pereça, Senhor, neste momento, mas um dia nós iremos enfrentar a morte,
e só Cristo, só o Senhor pode nos livrar da condenação eterna. Levanta-nos como igreja e dá-nos coragem para, Senhor, não olharmos para os perigos da estrada, mas irmos ao aflito, curar-lhes as feridas do coração, do corpo, demonstrando compaixão, ajudando com pão, mas acima de tudo, apresentando o pão da vida. Obrigado, Pai, encoraja o teu povo, nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém.